Você já se perguntou por que, apesar de seus melhores esforços, economizar dinheiro parece quase impossível? Não importa quanto você ganhe, o dinheiro sempre dá um jeito de desaparecer. Agora imagine que existisse um método comprovado, usado por milhões de pessoas no Japão há mais de 100 anos, que alcança algo incrível. Ensina como economizar mais sem sentir que está sacrificando sua vida. Esse método se chama Kakeibo, e não é uma moda passageira nem um aplicativo moderno. É um sistema tão simples que qualquer pessoa pode aplicá-lo, mas tão poderoso que transforma completamente a maneira como você vê e usa seu dinheiro. Neste vídeo, você descobrirá como esse truque japonês para economizar mais funciona, como você pode aplicá-lo a partir de hoje e por que muitos o consideram a chave para uma vida financeira mais livre e tranquila. Antes de começar, quero que você deixe sua resposta honesta nos comentários. Você já sentiu como se o dinheiro estivesse escapando por entre seus dedos sem que você percebesse? Anotar isso será o primeiro passo para olhar sua relação com o dinheiro de uma perspectiva diferente. Prepare-se, pois o que você aprenderá aqui pode ser um divisor de águas na sua forma de economizar. A arte de viver com menos, mas melhor. O Kakeibo se baseia em uma ideia simples, mas transformadora: minimalismo financeiro. Em muitas culturas ocidentais, fomos ensinados a medir nosso valor com base no que compramos, no tamanho da nossa casa, no carro que dirigimos ou na marca de roupas que vestimos. Mas essa equação é inválida, porque se o valor pessoal dependesse da acumulação, nunca haveria o suficiente. Alguém sempre teria mais e nós sempre nos sentiríamos vazios. No Japão, a verdadeira riqueza é medida de forma diferente. Reside na capacidade de desfrutar do essencial. Um tatame limpo, uma tigela de arroz fumegante, uma tarde tranquila com seus entes queridos. Aí reside a essência do minimalismo financeiro. Não em abrir mão de tudo, mas em reconhecer que o mais importante já está à sua frente. A OCDE publicou que mais de 40% das famílias em países desenvolvidos gastam mais do que ganham mensalmente. Isso significa que quase metade das famílias vivem em constante déficit, dependendo de crédito, empréstimos ou cartões de crédito para cobrir o básico. O resultado? Uma espiral de estresse financeiro que nunca para. A raiz desse problema não é apenas a falta de dinheiro, é a falta de clareza. Muitas pessoas compram não porque precisam, mas porque confundem necessidade com desejo. Compram para preencher vazios emocionais, para se sentirem parte de algo, para obter uma gratificação imediata que desaparece em questão de minutos. O minimalismo financeiro propõe uma alternativa diferente: viver com menos, mas viver melhor. Não se trata de viver uma vida austera ou triste. Pelo contrário, trata-se de escolher conscientemente no que vale a pena investir. Se cada despesa fosse como uma semente, quantas das sementes que você planta a cada mês floresceriam e se tornariam algo que realmente o nutre? E quantas murchariam sem deixar vestígios? Um café de R$ 3 por dia pode parecer inofensivo, mas ao longo de um ano representa mais de R$ 1.000. Agora imagine esse dinheiro investido em uma poupança que rende 5% ao ano. Em 10 anos, esses pequenos cafés se transformam em mais de R$ 13.000. Esse é o poder da consciência. A chave para o minimalismo financeiro é entender que cada moeda que você gasta é um voto no estilo de vida que você escolhe. Você quer votar pela pressa, pelo excesso e pela dívida? Ou quer votar pela paz, pela liberdade e pela segurança? Adotar esse hábito não é imediato, pois entra em conflito com a cultura consumista em que crescemos. Mas, passo a passo, à medida que você aplica o Kakeibo, você começará a perceber que quanto mais você escolhe o essencial, mais leve sua vida se torna. E aqui eu quero te convidar para algo mais profundo. Escreva esta frase poderosa nos comentários, para te lembrar que sua força está em escolher com clareza. Nada me impede, tudo me impulsiona. Deixe que essas palavras o guiem em seu processo de simplificação e cura de seu relacionamento com o dinheiro. O Diário do Dinheiro, seu espelho financeiro. Um dos pilares mais poderosos do Kakeibo é também um dos mais simples. Anote tudo o que você gasta.
E sim, quando digo tudo, quero dizer cada transação, desde o aluguel ou a hipoteca até aquele café que você jurou que não faria diferença. Por que é tão importante anotar? Porque a mente humana é projetada para esquecer o desconfortável. E o dinheiro, quando gasto em coisas pequenas e repetitivas, tende a se esconder atrás de desculpas. A memória nos engana, mas o papel não. Anotar suas despesas é como estar diante de um espelho financeiro. É se olhar sem filtros, sem enfeites, sem auto-engano. O método propõe 3 colunas essenciais. 1. Categoria. A que se refere essa despesa? Alimentação, transporte, moradia, lazer, saúde. 2. Valor. Quanto foi exatamente? Sem arredondamentos, sem mais ou menos. 3. Reflexão. Era uma necessidade real? Um desejo que podia esperar ou um simples capricho? Este último ponto é o mais transformador, porque aqui você não está apenas registrando um número, mas sim dialogando consigo mesmo. Você se pergunta: eu realmente precisava disso ou eu só queria me sentir bem por um momento? Estudos financeiros comportamentais no Japão mostram que aqueles que adotam o hábito de manter um diário de gastos conseguem economizar entre 20% e 30% a mais a cada mês. Isso não ocorre porque ganham mais dinheiro, mas porque se tornam conscientes de como usam. Se sua renda é um rio, o diário é como um mapa. Sem esse mapa, a água escorre por rachaduras invisíveis e se perde. Com o mapa, você sabe exatamente para onde cada gota flui. O diário se torna uma ferramenta de autoconhecimento emocional, porque muitas vezes não gastamos por necessidade, mas sim por ansiedade, tédio ou pressão social. O simples ato de escrever força você a reconhecer essas emoções. Em um estudo da Universidade de Tóquio, um grupo de famílias começou a registrar suas despesas diárias por 6 meses. Após a conclusão, mais de 60% delas identificaram padrões emocionais. Compras automáticas após um dia estressante de trabalho, gastos excessivos nos fins de semana ou compras online para compensar a solidão. Ao tomarem consciência disso, começaram a substituir esses hábitos por outros mais saudáveis e sustentáveis. O diário financeiro não é um caderno qualquer. É o seu diário, o seu mapa e o seu espelho. É o lugar onde, mês após mês, você deixa rastros da sua relação com o dinheiro. E acredite, quando os meses passarem e você olhar para trás, não verá apenas números, verá sua transformação refletida em cada página. Honestidade bruta consigo mesmo. Kakeibo não funciona se você não for completamente honesto consigo mesmo. Pode parecer duro, mas a verdade é que a maioria das pessoas não fracassa financeiramente por falta de renda, mas sim por falta de sinceridade. Dizemos a nós mesmos frases que amenizam a culpa. Eu mereço isso, não é tão caro, só vai ser uma vez. Mas por trás dessas palavras existe um padrão repetitivo que, somado mês após mês, acaba esvaziando nossos bolsos. A honestidade brutal começa com a revisão de seus registros no final de cada mês. Esse momento é fundamental, porque o papel não mente. Seus números estão lá, refletindo o que você fez, não o que você imaginou que faria. Para aplicar essa honestidade, faça a si mesmo perguntas que vão direto ao cerne da questão. 1. Quanto dinheiro você realmente ganhou? Não o que você esperava ganhar, não o que lhe prometeram no trabalho, mas o que entrou na sua conta. 2. Para onde foi esse dinheiro? É aqui que começam as surpresas. Você descobre que gastou mais com transporte do que imaginava, ou que seus pequenos desejos representam 15% do seu orçamento. 3. Gastei com o que precisava ou com o que queria? Esta pergunta parece simples, mas é brutal. Muitas vezes o que chamamos de necessidade é, na verdade, um desejo disfarçado. 4. O que posso eliminar no próximo mês sem perder qualidade de vida? Esta última pergunta é ouro puro, pois transforma a revisão em ação. Ela força você a tomar decisões. De acordo com dados do Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano nos Estados Unidos, mais de 60% das famílias não têm um orçamento escrito ou uma revisão regular de gastos. E o mais chocante, desse grupo, metade acaba com dívidas no cartão de crédito com taxas de juros superiores a 18% ao ano.
tudo porque não encararam seus números honestamente. O Kakeibo muda isso porque torna a revisão um hábito consciente. É um processo desconfortável no início, sim, mas esse desconforto é um sinal de que você está tocando a verdade. Imagine sua vida financeira como uma casa. Se você nunca verificar a fundação, as rachaduras aumentam, até que um dia a estrutura desaba. A honestidade é aquela inspeção mensal que previne desastres futuros. E aqui está o mais poderoso. Quando você aprende a ser brutalmente honesto com seu dinheiro, você também é brutalmente honesto consigo mesmo em outras áreas da sua vida. Clareza financeira se transforma em clareza emocional. O poder do dinheiro. Vivemos em uma era digital, onde quase tudo é pago com um clique ou com a simples passagem do cartão. E embora a conveniência seja inegável, também existe um risco oculto. Nossos cérebros percebem os gastos de forma diferente quando usamos dinheiro em espécie do que quando usamos meios digitais. A ciência confirma isso. Um estudo realizado pelo Journal of Consumer Research revelou que pagar com cartão reduz a sensação de dor do pagamento, fazendo com que gastamos até 83% a mais em comparação com aqueles que usam dinheiro em espécie. O motivo? A transação digital é abstrata. Não vemos o dinheiro sair de nossas mãos, não sentimos a perda imediata. Mas quando entregamos as notas, algo diferente acontece. O ato físico de contar, separar e entregar produz uma reação emocional mais forte. Nosso cérebro registra a saída de dinheiro como algo real e tangível. O Kakeibo aproveita essa diferença psicológica com um método tão simples quanto poderoso: o sistema de envelopes. A ideia é distribuir seu dinheiro em diferentes categorias no início do mês. Um envelope para comida, outro para transporte, outro para lazer, outro para poupança ou emergências. Cada envelope tem um limite claro. Quando o dinheiro em um envelope acaba, não há cartão de crédito para substituí-lo, nem desculpa de pago depois. Simplesmente desaparece. Esse hábito, embora possa parecer rudimentar, funciona porque força você a enxergar seus recursos como finitos. E ao fazer isso, você começa a gastar de forma mais consciente. De fato, pesquisas realizadas no Japão mostram que esse método reduz, em média, 15% dos gastos desnecessários a cada mês. Esse número, a longo prazo, é enorme. Imagine uma família que gasta $1.000 por mês. Com essa prática, eles poderiam economizar $150 por mês ou $1.800 por ano. Multiplique isso por 5 anos e você terá $9.000. E tudo graças a uma prática tão simples quanto voltar ao dinheiro. Esse método também tem um impacto emocional, porque quando você escolhe usar dinheiro, você se dá conta do valor real do dinheiro. Você para de vê-lo como um número em uma tela e o reconhece como fruto tangível do seu trabalho, das suas horas investidas, do seu esforço. Kakeibo nos lembra que a disciplina não se encontra na complexidade, mas na consistência. E a consistência de entregar contas, de ver um envelope vazio, é um lembrete silencioso de que toda despesa importa. A revisão mensal, seu ritual de clareza. O Kakeibo não se trata apenas de registrar despesas, mas de criar um espaço para a reflexão mensal. Ao final de cada mês, o método convida você a desacelerar o ritmo frenético da vida e sentar-se diante do seu diário financeiro. Esse momento se torna um ritual de clareza. Pergunte a si mesmo com calma: o que fiz bem neste mês? Onde falhei? Quais padrões estão se repetindo? Qual será a minha meta específica para o próximo mês? No início, pode parecer desconfortável, quase como revisar seus erros. Mas o objetivo não é se punir, mas sim olhar para o seu reflexo sem filtros. Seus números não são inimigos, são espelhos. Eles refletem suas decisões, suas emoções e sua maneira de se relacionar com a abundância ou a escassez. De fato, estudos do National Endowment for Financial Education nos Estados Unidos mostram que pessoas que revisam suas finanças pelo menos uma vez por mês conseguem economizar até 30% a mais do que aquelas que não o fazem. E não porque ganham mais dinheiro, mas porque aprendem a corrigir as coisas a tempo.
A revisão mensal também oferece algo que a vida cotidiana não permite: perspectiva. Durante o mês, as compras parecem pequenas e inofensivas. Aquele café de R$3, aquela assinatura de R$10, aquela corrida extra de R$20. Mas no final do mês, quando tudo se soma, você pode descobrir que essas pequenas coisas representam 20% da sua renda. É aqui que o Kakeibo transforma a ansiedade em paz. Porque ao anotar, refletir e ajustar, o dinheiro deixa de ser um monstro invisível e se torna um aliado com quem você aprende a se comunicar. Imagine este ritual como uma meditação financeira. Um momento para ser grato pelo que você conquistou, reconhecer o que deu errado e, acima de tudo, se comprometer com uma versão melhor de si mesmo no próximo mês. Essa consistência, repetida mês após mês, é o que constrói riqueza a longo prazo. Então, quero que você encerre esta lição com uma afirmação de prosperidade. Escreva nos comentários para que sua mente possa registrar, não apenas como palavras, mas como uma nova identidade financeira. Eu sou próspero e atraio riqueza. Porque a prosperidade começa com clareza, e a clareza é construída quando você olha para suas finanças com coragem e amor próprio. A diferença entre sobreviver e prosperar. Poupar não é apenas guardar contas na gaveta ou deixar o dinheiro enferrujar na conta bancária sem propósito. Poupar, em essência, é liberar recursos para trabalhar para você e impulsioná-lo em direção a um futuro maior que o seu presente. A verdadeira poupança não é um ato de privação, mas de visão. Considere 2 cenários. A pessoa que guarda seu dinheiro sem rumo, apenas por instinto de proteção. Ela vive em modo de sobrevivência, acumulando por medo de perder. A pessoa que poupa com um propósito claro: investir em educação, iniciar um projeto, construir um fundo de emergência, preparar-se para uma aposentadoria digna. Essa pessoa não apenas sobrevive, ela prospera. A diferença está na intenção. O Banco Mundial confirma: aqueles que conseguem poupar pelo menos 10% de sua renda têm 40% mais chances de escapar da pobreza em 10 anos. E este não é um número teórico, mas um padrão real observado em famílias de diferentes países. Esses 10% podem parecer pequenos, mas com consistência tornam-se a alavanca que transforma vidas inteiras. Agora, o Kakeido leva essa ideia um passo adiante. Não se trata de poupança vazia, mas de poupança com propósito. Cada iene, cada dólar ou cada peso que você reserva deve responder a uma pergunta clara: esse dinheiro está sendo economizado para crescer ou apenas para acumular? Quando a poupança se torna uma ferramenta para o crescimento, você para de vê-la como um sacrifício e começa a vivenciá-la como um investimento em si mesmo. Por exemplo, esses 10% podem se tornar um fundo de emergência que o protege de dívidas. Podem financiar um curso que multiplica suas oportunidades de renda. Podem ser transformados em capital para iniciar um pequeno negócio que mudará sua vida amanhã. A chave é fazer da poupança não uma prisão, mas uma chave. O Kakeibo ensina você a economizar com intenção, a dar um propósito nobre a cada moeda que você economiza. E quando você economiza com propósito, mesmo pequenas quantias assumem um enorme peso emocional, porque não são apenas números, são passos em direção à sua liberdade. Pequenas vitórias, grandes transformações. O progresso financeiro não se constrói em um único dia, nem com uma única decisão. Ele se constrói com pequenos passos que, repetidos com disciplina, se transformam em grandes transformações. Portanto, a cada mês em que você conseguir cumprir seu plano financeiro, é essencial que você o reconheça e celebre, mas não com dívidas, não com excessos, mas com recompensas conscientes que reforcem sua disciplina em vez de sabotá-la. Um livro que te inspire, um jantar simples com alguém que você valoriza, uma tarde relaxante sem culpa. Essas pequenas comemorações não são um gasto desnecessário, são um investimento psicológico que treina seu cérebro a associar economia e disciplina a emoções positivas. Diversos estudos em neurociência financeira mostram que o cérebro humano funciona com um sistema de recompensas semelhante ao dos videogames.
pequenas gratificações imediatas que mantêm a motivação em direção a um objetivo maior. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, pessoas que celebram microconquistas têm até 46% mais chances de manter hábitos de longo prazo. O dinheiro funciona da mesma forma. Se seu único objetivo é um grande prêmio em 20 anos, a motivação desaparece. Mas se você aprender a reconhecer suas vitórias todos os meses, o processo deixa de parecer um sacrifício e passa a parecer um caminho para a liberdade. Imagine seu progresso como uma escada. A cada mês que você cumpre seu plano, você sobe um degrau. Cada recompensa consciente é uma pausa ao longo do caminho, um descanso que lhe dá forças para continuar subindo. Quando olhar para trás, verá que aqueles pequenos passos se tornaram uma escalada aparentemente impossível. Kakeibo nos lembra que poupar não é sinônimo de sofrimento. Pelo contrário, é um ato de autocuidado. Quando você celebra essas vitórias, sua mente entende que poupar não o priva, ele o liberta. Do material ao essencial. A grande mudança ocorre quando você deixa de ver o dinheiro como um fim e passa a vê-lo como um meio. Um meio para experiências, para a paz de espírito, para a segurança, para a paz de espírito. Durante anos, a sociedade de consumo nos levou a acreditar que nosso valor é medido pelo que compramos: o carro, as roupas da estação, o celular mais moderno. Mas, quando analisamos honestamente, descobrimos que muitas dessas compras não respondem a necessidades, mas sim a desejos momentâneos, que se evaporam em dias ou até horas. Um estudo da London School of Economics revelou algo surpreendente. O aumento da felicidade após uma compra material dura, em média, apenas 48 horas. Após esse tempo, a satisfação retorna aos níveis anteriores. Em contraste, experiências como viajar, aprender algo novo ou compartilhar momentos com entes queridos geram memórias que fortalecem a sensação de bem-estar mesmo anos depois. Portanto, a verdadeira economia não consiste em acumular moedas em um pote ou se privar de tudo. Trata-se de aprender a dar a elas valor real. Pergunte a si mesmo antes de gastar: isso está me aproximando da vida que desejo ou está apenas preenchendo um vazio momentâneo? Estou comprando algo que usarei ou algo que servirá apenas para impressionar os outros? Essa despesa me trará paz ou me trará mais preocupações? O Kakeibo não busca torná-lo escravo da austeridade, mas sim aprender a usar seu dinheiro com propósito. Porque quando o dinheiro está alinhado com o essencial, ele deixa de ser um fardo e se torna uma ferramenta para a liberdade. O mundo financeiro é frequentemente reduzido a números e porcentagens. Mas o que realmente muda sua vida não é quanto você ganha, mas como você escolhe o que tem. E quando você dá esse salto, do materialismo para o essencial, descobre que o que parecia pouco, na verdade, é suficiente. Imagine essa ideia como um filtro. Cada moeda que passa por suas mãos deve passar pela pergunta se ela contribui para o seu bem-estar ou é apenas um ruído passageiro. E quando você convive com esse filtro, até mesmo suas menores despesas se tornam investimentos conscientes. Porque no final, não se trata de viver para comprar, mas de comprar para viver. A jornada para a liberdade financeira. O Kakeibo não é simplesmente um método de poupança. É, em essência, um caminho de autoconhecimento. Ao começar a registrar suas despesas, refletir sobre cada decisão financeira e ajustar seu curso mês a mês, você não está apenas mudando a maneira como administra seu dinheiro. Você está transformando a maneira como pensa e sente a respeito dele. Estatísticas confirmam isso. Um estudo da Associação Americana de Psicologia revelou que 72% das pessoas que mantêm registros financeiros consistentes experimentam uma redução significativa no estresse relacionado a dinheiro. Isso não é coincidência. A clareza elimina a ansiedade e a disciplina gera segurança. Nessa jornada, o dinheiro deixa de ser um carrasco perseguindo você com contas e dívidas e se torna um aliado. Você para de vê-lo como um fim em si mesmo e o reconhece pelo que ele realmente é. Uma ferramenta poderosa para construir a vida que deseja. Pense na sua vida como um navio no meio do oceano. O Kakeibo é tanto um mapa quanto uma bússola.
Ele força você a traçar rotas, corrigir desvios e identificar tempestades antes que elas cheguem. Assim, aos poucos, cada nota, cada reflexão e cada ajuste mensal se tornam remos que te aproximam de um porto seguro, sua liberdade financeira. A liberdade não vem da noite para o dia. Não é um prêmio que aparece de repente, mas o resultado acumulado de pequenas vitórias diárias. Cada despesa desnecessária evitada, cada economia que você protege, cada meta que você alcança, são passos silenciosos em direção a essa independência. E a maior transformação não acontece na sua conta bancária, mas na sua mente. Você começa a se sentir no controle, que não é mais escravo do consumo, da pressa ou da necessidade de aparecer. Você descobre que o dinheiro não define seu valor, mas simplesmente reflete suas decisões. Esse é o verdadeiro presente do Kakeibo. Te ensinar que a riqueza não se mede pelo que você tem, mas pelo que você é capaz de construir com o que tem. Escreva nos comentários para afirmar esta transformação em sua vida. Nada me impede, tudo me impulsiona. Você descobriu um método japonês centenário que pode transformar seu presente financeiro. Não é mágica, não é sorte, é consciência, disciplina e clareza. Se você aplicar, economizará mais, mas, acima de tudo, viverá com menos peso e mais liberdade. E se esta mensagem ressoou com você, é porque você está pronto para o próximo passo. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada, porque o próximo segredo financeiro que você descobrir pode mudar sua vida para sempre.